Boa noite! Boa noite! Olha, tem encarnado. Que a paz do Mestre Jesus sustente a nossa noite, o nosso trabalho, para que saiamos daqui refeitos, satisfeitos, iluminados, sustentados. Vamos juntos? O tema de hoje é religião e religiosidade. Foi o prometido na última palestra que eu fiz aqui. Então, o que de fato sabemos sobre isso? Sobre religião e religiosidade. A religião que professo cumpre seu papel? Consigo compreender seus fundamentos? Espiritismo é religião? Existem dogmas e rituais no espiritismo? A religião é capaz de frear desvios e desvarios? A religião freia a violência? Religiosidade depende de religião? Essas perguntas aqui, meu tablet sempre com o obsessor que ele trava. Alguém responde esses questionamentos aqui? Mas nós vamos responder hoje em nome de Jesus. Vamos começar pela religião. O que é religião? A gente sabe que religião é religar a Deus, o que significa dizer que estamos... Se precisa religar, a gente vai descobrir isso. Às vezes a gente faz uma questão de estar numa religião, mas será que de fato estamos ligados a Ele? Será que basta a religião para nos ligarmos a Deus? Por isso eu trouxe o tema religião e religiosidade, porque talvez só estejamos na religião, não estejamos ligados, conectados ao divino. Então, o significado da palavra, que vem do latim religare, é religar a Deus. Agora, que sentido foi dado a ela? É instituição, é organização política, templo, acordo social, atividade política, organização hierárquica. A religião foi dada esses sentidos. Ficou bem distante o significado que é religar a Deus. Então existem várias religiões: catolicismo, protestantismo, o budismo, o candomblé, a umbanda, e há quem fale que o espiritismo também é religião. Qual é a melhor? Pensem bem no que vocês vão responder. Eu botei até o óculos aqui para ver se eu enxergo vocês melhor. Eu nem vou enxergar que eu acabei. Estão inibidos assim por quê? Mas tem gente respondendo porque eu ouço porque eu sou médium. E aí estou falando muito baixinho. Qual é a melhor religião? Dessas aqui que eu falei. Aqui cumpre esse papel, né? Isso. Não existe a melhor. É por isso que a gente precisa ter uma lucidez quando se fala em espiritismo. O espiritismo não é a melhor, pode ser melhor para mim, porque eu aceitei, eu escolhi estar nela. Agora não existe a melhor, porque se ela não cumpre o papel de religar a Deus, não tem função nenhuma essa religião. Então nós vamos compreender que cada uma possui a sua função necessária. Muito se critica o protestantismo. Ah, porque existe a fé cega, ah, porque pega o dinheiro dos outros. Mas se a gente for analisar com jeitinho, ela também é importante. Já viram quantas pessoas, mesmo tendo uma fé cega, estão saindo do vício? Saindo do vício não significa dizer que está curado do vício, porque vício não tem cura. Mas você pode conviver com ele sem cair nele. Quantas pessoas saem da marginalidade? Então sim, ela cumpre uma função, ela tem uma função importante. O problema não é a religião, o problema é quem professa a religião.
Eu perguntei, a religião é capaz de frear desvios e desvarios? Sim? Ouvi um sim? E aí? Eu não vou responder que eu sou suspeita. Mas eu fiquei agora curiosa. Responda. É Ah, capaz? A religião é capaz de frear desvios e desvarios? Eu não diria religião. Mas aqui é a religião, não fuja não. A religião tem esse poder? Eu conheço tanta gente religiosa. Péssimo caráter. Religiosa ou dentro de uma religião? Dentro da religião. Que não assimila. Então a culpa não é da religião. A culpa é da pessoa, porque as religiões, no caso, Jesus não tinha religião. Ele pregava, a pregação dele era o amor. Ele não tinha tempo. Ele ia andando. Mas essa pergunta é justamente para entender isso. Não é estar dentro de uma religião que vai mudar o meu caráter. Então muitos se responsabilizam. Nossa, mas você católico, nossa, mas você isso ou aquilo e ainda faz. Não é a religião que muda. Sou eu que escolho mudar se eu seguir a proposta da religião. Porque sim, toda religião tem sua proposta, que deveria ser de nos ligarmos ou religarmos ao divino. Se eu não cumpro essa função, o problema não está na religião. Então, não culpem religião. Se quem estiver nela está se desviando das leis humanas e das leis divinas, se a pessoa comete as piores coisas, vamos colocar agora o forró, eu estou fazendo a campanha para o forró, que não tem bebida, aí a pessoa chega lá alcoolizada. Vai passar alguém e vai dizer assim, mas não é espírita, frequenta lá o centro fraterno e chegou no forrojão assim. O que é que acontece nesse centro? Então, a culpa não é do centro. E sim a conduta da pessoa. Você pode passar 100 anos numa religião e não cumprir a função da religião. Então vai ser sempre a escolha que fazemos. Tem gente que sabe de trás para frente em japonês e aramaico, mas só professa, não pratica. E o que faz a gente mudar é a prática, não é conhecer e na maioria das vezes só repetir. Aí vem se questionar, vem se criticar os evangélicos. Porque eles sabem falar onde está o versículo e tal, mas eles não compreendem, não fazem a interpretação correta. A pergunta que não quer calar, você está fazendo, meu amor? Enquanto espírita? Você faz? Porque a maioria de nós só professa também, não pratica. Nós não estamos aqui para criticar os outros segmentos, nós estamos aqui para analisar a nós mesmos. Então, muitos de nós também está dentro de uma religião, já vou aqui adiantar, que na verdade não é uma religião, é uma doutrina, mas tem um aspecto religioso, e muitos de nós não está cumprindo ali a função do espiritismo, os objetivos do espiritismo. Então não coloquem essa responsabilidade de seguir uma conduta adequada porque está ali naquela indeterminada religião. Porque ele pode estar na religião, mas a religião não entrou nele ainda. E isso acontece muito. Isso acontece com nós espíritas. Que ama bater no peito e dizer, tenho 30, 40, 50 anos de doutrina. Sim, e daí? Porque os espíritos estão de lá assim, sim. Mas você só está na doutrina. Você não pratica a doutrina. A religião freia a violência? Não é paralota. Freia a violência? Se freasse, não existiria intolerância religiosa, não é? Pessoas aí destruindo templos religiosos por conta da intolerância religiosa, por acreditar que a religião que professa
é a melhor, é mais importante. Te coloca ali de frente para Deus. E não é assim que funciona. Então, você pode estar numa religião que fala de amor, que fala de perdão, mas está totalmente fora desse padrão. O tempo todo agindo com violência. E muitas vezes a violência se expressa num olhar, num sorrisinho irônico, numa mensagenzinha que coloca lá no grupo do centro, porque esse grupo de centro, sincero, não é do centro fraterno, é do centro lá de fora. É um Deus nos acuda. Violência não é só enfiar uma faca em alguém, não é só atirar em alguém. Existem violências de todos os tipos. Então não é a religião que vai frear a violência que existe em nós. Mas quando nós internalizamos que aquilo que o Cristo trouxe é o que iria nos salvar de nós mesmos e seguir praticando os ensinamentos dele. Então, já respondemos aqui algumas questões. Deus está apenas no templo religioso? Mas na pandemia os espíritas quase surtam, porque não estavam dentro da casa. Isso não aconteceu aqui, né? Mas como lá de fora. Eu fazia live. Aqui ficou fechado, mas não morreu a interação com as lives. Como surta, porque eu ouvi pessoas dizendo assim, Ave Maria, tem que voltar para a casa espírita. E muitas casas querendo contrariar a Organização Mundial de Saúde. Volta, sem poder estarmos ali reunidos. Então, Deus, se eu entendo que Deus está tão somente num templo religioso, eu ainda não entendi que é Deus. Porque Jesus já ensinou na oração do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Santificar Deus não é dizer Senhor, Senhor, mas entender que Ele está em tudo e em todos. Então eu não tenho necessariamente que estar dentro de um templo religioso para encontrar Deus. Tem gente que está há séculos dentro de um templo religioso e ainda não encontrou Deus. Onde Deus está? Encontrem Deus aqui. Deus está aqui? Mas Deus está lá fora? Está no estuprador? No marginal? No político corrupto? Na verdade, no Brasil só tem político corrupto, né? Mas ele está em tudo e em todos. O trabalho só pode acontecer no templo. Aí que o povo também enlouqueceu na pandemia. Porque não pode, um centro fechado, não está acontecendo nada. Sim. E é só aqui dentro que vai acontecer o trabalho de Jesus? E lá fora? Quantas pessoas estão morrendo de fome? Quantas pessoas estão com frio? Quantas pessoas estão precisando de uma assistência emocional? Então não é só aqui dentro que o trabalho acontece. Para entender que se um dia eu escolher não estar mais aqui dentro, não significa que eu não vá mais servir ao Cristo, ao trabalho do Cristo. Porque onde quer que eu vá, existe trabalho a ser realizado. Eu não posso entender que para servir eu tenho que estar fechado num templo religioso. Não estou dizendo com isso que vocês devam abandonar a casa. Pelo amor de Deus, me interpretem da forma correta, porque senão Iracema vai me banir daqui do centro fraterno. A única forma de evoluir espiritualmente é indo ao templo religioso. Tem gente que está há séculos e não evoluiu nada. Continua estático. Então, tem gente que está lá fora, nunca entrou no templo religioso, não professa nada, mas age como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro filho de Deus. Então, eu não preciso estar para evoluir. Eu preciso escolher evoluir. Porque esse é o objetivo de estarmos aqui encarnados.
evoluir. E a gente só evolui quando cumpre a nossa parte dentro das leis de Deus. Mas eu coloquei lá, espiritismo é religião? Mas, criatura, você até já respondeu. Mas, para aqueles que ainda dizem espiritismo é religião, eu vou trazer aqui Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1868, para esclarecer isso aqui para a gente. Ele diz: ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isto, porque a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Porque, então, temos declarado que o espiritismo não é uma religião, porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não os separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocar. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Kardec, ele teve cuidado de não colocar a doutrina espírita como religião, para não cair nos dogmas e rituais das outras religiões. Ele teve essa preocupação, mas os espíritas tornaram a religião. Por quê? Não é para ter dogmas nem rituais. Mas os espíritas criaram vários rituais. Inclusive o passe se tornou um ritual dentro da casa espírita. Passe é medicação. Você toma remédio sem precisar? Toma? Se for hipocondríaco, toma, né? Então, porque tem espírita que só vai para o centro espírita tomar passe. Se não tomar passe, não foi para o centro espírita. Coisa pior é se o passe for coletivo. Aí o povo infarta. Não tem um surte-efeito o passe coletivo para determinadas pessoas. Então, se eu não tomar o passe, não tem problema nenhum. Eu preciso saber se de fato eu estou necessitada de um passe. Porque às vezes eu tenho só necessidade de um dispersivo. Mas aí eu vou, recebo aqueles fluidos nos meus centros de força e não tem necessidade, deveria ser para dispersar e não para aplicar mais. Eu vou sair me sentindo mal e vou responsabilizar a casa. Aquela casa lá é fraca, os passistas são fracos. Não, é você que tem que saber se está precisando ou não. Então, muitos rituais foram criados. A prece se tornou um ritual. Porque se o povo não fizesse a prece falada antes e no final, Ave Maria, o trabalho não aconteceu. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 24, a prece de Ismael, tem um momento muito importante que ela deixa muito explícito que servir e orar caminham juntos. Para realizar o trabalho de fato, você tem que estar em constante oração. Não é para iniciar e para finalizar. E o durante? Porque se não existe um durante, com certeza a vibração baixa, muita coisa pode acontecer. Então a recomendação é a oração
constante. E quem foi que disse que oração é você estar repetindo palavras? É você estar conectado, com o pensamento elevado, vibrando positivamente. Então nós precisamos ter esse cuidado. Kardec, ele teve essa preocupação de não tornar, não colocar a doutrina como religião, para que não caíssemos em dogmas e rituais. Então esse tema, religião e religiosidade, é para refletirmos também sobre as verdades que estamos construindo em nossos segmentos religiosos. São de fato verdades? E aí a gente responde enquanto espírita. Essas verdades são de fato verdades? Essas verdades que se ouvem aí são de fato verdade? Vocês acreditam? Sim ou não? Ó, aqui de novo só tem como é seu nome, meu filho, que ganhou aí o livro pra ler, viu? Só tem de novo aqui ele. Os demais já são velhos, já são antigos. Respondam. São de fato verdades, essas supostas verdades que vocês estão ouvindo? Vocês acreditam em tudo que é dito? As verdades que constituem meu segmento religioso são a salvação para a humanidade? São? Algumas sim, até não. Quais são? Salvação para a humanidade. Jesus ensinou o quê? Que quem deveria se salvar? Nós mesmos, de nós mesmos. Talvez isso que eu esteja colocando como verdade para você, você tem que fazer isso, talvez não seja isso. Porque quem deve saber o que me salva? Sou eu que é individual. Não que não seja o que o mestre trouxe. Agora, será que de fato eu estou expressando como o mestre trouxe? Será? Porque muita coisa virou personalismo. É o que fulano disse, é como fulano faz. Infelizmente, no movimento espírita, nós vivenciamos isso. O que foi que Jesus falou? Jesus falou isso mesmo? Ou você está fazendo uma versão do que Jesus falou? Versão não é o original. E a gente precisa trabalhar com o original, para a gente não se perder. Eu fiz uma atividade sábado passado, foi sábado, não foi tarde, sobre mediunidade, trabalho no seminário para os médiuns da casa, e falei isso. Muitos de nós dá muito crédito ao que fulano está falando. Mas será que o que fulano está falando é o que Jesus deixou? Será? Então nós precisamos conhecer Jesus na essência. Porque assim, eu costumo dizer que às vezes as pessoas vão para a igreja rezar, mas faz tudo errado. Lê a Bíblia e cabeça para baixo, porque é um entendimento de cada um. Cada um tem está no estado evolutivo. Então, eu vou entender de uma forma, você vai entender de outra, e cada pessoa aqui entende de uma forma. A verdade é essa, porque às vezes as pessoas fazem uma palestra, coisa e tal, mas eu fico olhando assim, às vezes, aquilo ali às vezes não está me dizendo nada, entendeu? Porque eu costumo passar pelo crivo da razão. E eu fico analisando, estou vendo que a pessoa vai lá, eu só vou se eu tiver certeza se aquilo para mim me cabe, entendeu? Então, é muito assim, você tem que raciocinar, você não pode ser Maria vai com as outras, tudo que está dizendo está nesse livro, não. Se tem a Bíblia lá, você vai ler, você vai procurar entender. É aquilo mesmo que a pessoa falou? Mas é que está a questão. Se eu estou chegando aqui e não estou dando o peso certo, eu estou errada. Não tem que dar margem a interpretações diferentes. Você pode até ter uma metodologia própria, mas você não pode fugir da proposta real. Mas infelizmente isso acontece. Mas é isso que eu estou dizendo, às vezes a pessoa lê a Bíblia, eu vejo muitas pessoas fazer tudo ao contrário.
É como eu digo, lê a Bíblia de cabeça para baixo. Ou seja, tem um entendimento que às vezes é tão Mas ultrapassado. olha, a questão não é o que o coleguinha do lado está lendo e interpretando. Não, A questão é como eu Também, estou lendo e interpretando. É por isso que eu estou dizendo. Às vezes você ouve uma pessoa que tem uma interpretação totalmente distorcida. Aí você, Maria, vai faz outra, não raciocinou e vai atrás daquela pessoa igual um carneirinho. Não pode. Você tem que ouvir o que ela está dizendo, você tem que pegar, ter o seu próprio entendimento sobre Você aquele tem que questionar. Sim. Porque hoje em dia não se questiona mais no movimento espírita. Kardec, ele codificou e existia questionamento. Se questionava. É como a transcomunicação. Hoje não. Gato pingado. Não existe mais. Tem acho que 2 pessoas. Não existe mais. Por quê? Porque o que eu digo, o Espírito veio e disse através de mim, você tem que acreditar. Então nós estamos nos perdendo. Não está existindo espiritismo com os espíritos. Os espíritos que estão fora do corpo físico. Está se existindo espiritismo tão somente com os espíritos encarnados. E isso é um perigo muito grande. Muito grande. Você sabe. Tá? E tem uma situação aí de algumas pessoas falando que não há mais necessidade de espírito. Você sabe disso, né? Inclusive de reunião mediúnica. É isso. Inclusive isso veio de alguém que está na Federação Espírita Brasileira. Vou dizer qual é a proposta da mediúnica. Talvez, é achismo, eu não sei porque ele não me disse porque ele entende dessa forma. Eu não entendo espiritismo sem espírito. A questão é que a mediúnica, o objetivo da mediúnica, em primeira instância, é para nós, encarnados. É um alerta para nós, é um trabalho para nós. Ninguém está fazendo caridade com aqueles espíritos, coitadinhos deles, né? Ainda odeiam tanto, ainda estão tão apegados, como se a gente estivesse distante disso. Comunicação é sintonia e afinidade, ou afinidade ou as duas juntas. Então, se ele conseguiu vir através de mim, existe em mim, em alguma proporção aquilo que existe nele. Então, é para nós, para que a gente possa ouvir e entender. Eu preciso me melhorar. Porque é muita pretensão acreditar que eu vou salvar aquele espírito ali que chegou em questão de segundos ou de minutos. Até porque eu não estou aqui para salvar ninguém, estou aqui para salvar a mim mesma. E já é uma tarefa árdua. Imagine a responsabilidade de salvar alguém. Nem Jesus veio com esse objetivo de salvar ninguém, mas de ensinar-nos como nos salvar de nós mesmos, porque nós nos tornamos uma arma letal para nós mesmos. Quase que a palavra não aparece, mas eu briguei aqui com ela e ela veio. Então, nós precisamos estar atentos. Eu, numa mediúnica, em questão de segundos, de minutos, vou libertar quem está aprisionado a si mesmo há séculos e dizer que não existe mais necessidade de reunião mediúnica. Então existe necessidade de quê? Como é que você vai se perceber? Porque você está lendo, você está trabalhando ali e não está se melhorando. Então realmente tem que ter esse contato com os espíritos, ter esse choque anímico para que a gente entenda, ou eu mudo, ou será eu amanhã numa reunião mediúnica. Então há necessidade sim. Claro, não é para salvar os espíritos que chegam, mas os espíritos que estão. Porque a reunião mediúnica, a assistência aos espíritos, acontece sem a gente. E aconteceria de uma forma muito melhor, porque a gente compromete muito os trabalhos com a nossa invigilância. Então, é por isso que o movimento está do jeito que está. Leon Denis, ele disse assim: o espiritismo será o que os espíritas fizerem dele. Eu tenho pedido muito perdão a Leon Denis. Se é que ele ainda não reencarnou, né? Mas é espírito, é uma persona desse espírito, continua servindo perdão. Porque olha só o que nós tornamos no movimento espírita. Com os nossos achismos e personalismos.
porque é isso e todo mundo, a maioria vai seguindo o que fulano disse. Porque não se questiona. Eu estou questionando a minha mãe, eu questiono Deus, eu não vou questionar Iracema. Mas sabe por que não se questiona? Você não tem conhecimento, meu amor, realmente você não tem condição de questionar. A importância do estudo é isso. Porque senão você vai ser lagartixa, ó. Eu, como tenho pavor de lagartixa, eu estudo para questionar. Não, eu concordo. Pode ser fulano de tal. Não é mais do que minha mãe, nem é mais do que Deus. Então eu vou questionar sim. Então é essa necessidade. Kardec, ele veio com uma missão de codificar a doutrina, deixou todo um legado, e que fique claro, eu não vou cansar de lembrar dessa mulher. A Amélie, a esposa dele, sustentou, segurou a barra, que ele pensou em desistir, mas ela, ó, segurou ali para ele. E para a gente pegar o espiritismo e fazer qualquer coisa. E dizer que isso aqui é espiritismo. Vamos rever, entender o que é espiritismo. A Igreja Católica colocou como lema, fora da igreja não há salvação. Por quê? Para a Igreja Católica, a igreja era o corpo de Jesus. É o corpo de Jesus. Então, se você não está ali dentro, você não faz parte. Não é? Você não está em Jesus, Jesus não está em você. O que é o risco. Então, a gente precisa entender o que é salvação. É estar dentro de um templo? Não. Nós não nos salvamos ainda, né? Continuamos bem imperfeitos. Continuamos desfazendo em toda a obra de Jesus. Então não é o lugar, o aspecto físico, as quatro paredes, os tijolos, não é nada disso. Por isso que Kardec vem e coloca como lema da doutrina espírita o quê? Fora do centro espírita não há salvação? Então encontramos uma forma de nos salvar, praticando a caridade, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, para que não se restrinja a caridade ao ato de dar alguma coisa. Porque eu posso dar essa água aqui, mas não coloquei nenhum fluido salutar aqui nela. Não pensei nisso, oh meu Deus, tomara que essa água esteja aqui, banhada de fluidos salutares, porque se eu pego só e dou, é uma ação isolada. Mas Bruno, né Bruno? Bruno está colocando todos os fluidos ali na água para dar a mãe dele e ao irmão. Porque aqui se trabalha assim. Então é fora da caridade, não há salvação. Aí a gente lembra Jesus que disse, conhecereis a verdade. Que verdade é essa? Que verdade é essa que eu estou conhecendo? É de fato verdade? Olha o questionamento que eu trouxe. É de fato verdade? Porque se eu não estou me modificando, se não está melhorando dentro de mim, esqueça. Eu acho que tudo isso aí não é verdade. Tem muito a ver com conhecer a ti mesmo. Essa verdade é que, na verdade, se você não vai se conhecer, você não vai se melhorar, você vai passando pela vida. E aí tem uma hora lá que a gente se questiona, né? Estou fazendo aquilo, eu já estou vendo que o negócio está errado, né? Eu já sei que está errado. E eu continuo fazendo, pelo menos eu me questiono muito, porque às vezes eu faço coisa errada. Mas eu digo, poxa, não era para fazer aquilo, mas tudo eu já fiz. Você é a torcida do Vitória. Aí é com a torcida do Vitória, porque se fosse coisa agora é com a torcida do Bahia. Mas a gente, só em pensar assim, eu já estou vendo que eu estou fazendo errado. E mesmo assim, eu faço às vezes, já me questiono. Já estou vendo que eu preciso melhorar bastante, entendeu? Não fica achando que é porque eu estou no centro de segunda a Vou me tornar um ser perfeito. Eu estou ótima, não. Estou, como diz Iracema, na minha melhor versão. E bom, acreditando que pode tornar-se uma versão ainda melhor. Tá? Então, se eu não estou me melhorando, eu ainda não conheci essa verdade que Jesus trouxe. Eu estou dando uma versão a essa verdade que ele trouxe. Mais uma vez eu lembro, versão não é o original. E nós precisamos conhecer, entender o original, para que a gente possa ir avançando o tanto que a gente pode e o tanto que a gente deve. Religião, religar a Deus.
Então, se essa verdade não está me ligando ou religando a ele, isso não é verdade. É a sua. Não é a que vai me libertar. Tem gente que diz assim, não existe verdade absoluta. É claro que existe. Senão Jesus não teria dito, conhecerás a verdade vos libertará. Aqui ele trouxe, que são as leis de Deus, é verdade absoluta. A minha é relativa. A sua é relativa. Então, a gente precisa trabalhar com essa verdade, que são as leis de Deus. Aí a gente encontra o caminho de volta para casa. Agora, se eu estiver trabalhando com a minha, com a sua, e normalmente se trabalha com a verdade que o outro apresenta, aí é queda, na hora, na certa. Isso aí é 100% certo. Então, eu preciso refletir o que está sendo instituído como verdade. Porque talvez nesses 30, 40, 50 anos que eu estou aí seguindo o Espiritismo, eu possa descobrir hoje que não é verdade. E é necessário que a gente descubra. Ah, mas nossa, não é possível, eu passei esse tempo todo, perdi tempo. Não perdeu tempo não, era o seu momento. A gente só perde tempo quando em tempo nenhum a gente percebe, a gente descobre. Então, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não é chegar aqui, ouvir e pronto. Cumpri o meu papel de cristão. Fui lá assistir a palestra. Não. Momento de estar aqui é de despertamento. Para que eu possa ir me melhorando. Para entender que, olha, isso se aplica na minha vivência diária. Isso aqui, se eu realizar, de fato vai me fazer melhorar. O domínio da suposta verdade. Então, muitos, eles trazem aquela verdade e vai repassando, e as pessoas vão acreditando para ter o domínio. Isso acontece no movimento espírita. Meu filho, vou logo lhe dizer, não é para você desistir não, viu? Venha depois que o povo desiste e diz assim, e a Maria, isso é espiritismo? São pessoas, não é a doutrina. Que fique claro, não é a doutrina. São os adeptos da doutrina, totalmente diferente. Então, muitas pessoas estão desenvolvendo uma suposta verdade para ter o domínio ali. Fulano disse, olha, sempre exaltando fulano. Por que não se exalta Cristo? Não se exalta Deus? Porque não é o que Jesus disse, porque é o que fulano disse. O que eu disse é passível de erro. Agora, o que Jesus disse, na essência, com certeza, é o que vai nos levar rumo certo à perfeição um dia. Então, é também a ilusão de saber tudo. Ninguém sabe tudo. Não tem esse. Você pode até conhecer muito, mas você não conhece tudo. Não temos condição moral de conhecer tudo. Ah, porque fulano sabe tudo. Não sabe, não. Fulano talvez, provavelmente, só esteja dando resposta a tudo. Mas ele não sabe tudo. Dentro do Espiritismo, muitas coisas a gente trabalha com possibilidades. A gente não pode afirmar. É leviano afirmar. Por quê? Você conhece o planejamento reencarnatório? Ah, mas o Espírito lhe disse. Quem é esse Espírito? Veio em nome de Deus? Não, mas foi fulano que foi o mentor da casa. Primeiro, o mentor da casa não vem fazer fofoca. Ele tem mais o que fazer. Isso, né? Então, muito cuidado. Porque na tentativa de dominar, muitas pessoas estão dando resposta para tudo. Mas tem também a questão da vaidade, né? Ah, fulano perguntou, eu sou palestrante, eu tenho que dar resposta. Não, você não sabe. Nesse momento você não tem a resposta. Não, não sei. Não tenho a resposta para aquilo. Até na sua profissão, vai ter alguma coisa que alguém vai ter um olhar assim mais apurado, mais investigador, vai lhe fazer a pergunta e você vai dizer, nossa, isso aqui eu ainda não sei. Aí você faz o quê? Vai lá se aprofundar naquilo ali. É assim que a gente evolui. Então, consigo compreender o Espiritismo? Já consegue? Suas práticas e fundamentos? Olha que eu posso pegar vocês na mentira. Tem me proporcionado esclarecimento e consolo? Se não, vocês estão fazendo o que aqui?
Preenchendo números, porque infelizmente muitas pessoas só estão preenchendo número nos templos religiosos. Tem gente que vai a semana toda, mas não disse ao que veio. E eu sou desse tipo. Eu não saio da minha casa se não for para ter um despertamento. Se não for com essa proposta de entender isso aqui é para mim, eu não saio. Eu fico na minha casa, na comodidade do meu lar. Eu saio mesmo para ser incomodada. Eu sou a pessoa que causa incômodo. Eu tenho um amigo que diz assim, Alça, você gosta de incomodar, porque a gente tem que sair da zona de conforto. Ou então a gente vai acreditar que nós somos a 8ª maravilha. Nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa, estou aqui em pleno feriado. E daí? Sim, tá aqui. Mas além disso, você tem feito o quê? Porque talvez eu só esteja aqui no feriado. Não tem muita coisa. Então, nós precisamos conhecer o Espiritismo para, de fato, fazer Espiritismo, para, de fato, descobrir essa verdade que vai nos libertar de nós mesmos. Então, o Espiritismo tem uma concepção tríplice do homem. Somos espírito, temos um perispírito e temos um corpo enquanto estamos encarnados. Já conseguimos de fato entender isso? Será? Porque quando eu digo assim, o meu espírito, eu ainda não entendi. Não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo. Então eu preciso compreender. Eu preciso compreender que esse perispírito reveste o meu espírito. E que todas as impressões ficam nele. Então, com os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu posso danificar o meu corpo perispiritual. E é isso que vai ditar a minha próxima existência. Isso tudo o Espiritismo nos ensina. E a gente, se eu continuo pensando mal, sentindo mal, como é que eu posso querer ter uma existência mais saudável? Então, eu de fato preciso compreender os fundamentos da doutrina espírita, porque talvez a gente só esteja repetindo, assim como muitos irmãos evangélicos, porque não são todos. Tem muito evangélico que tem muita lucidez. Então, não pode ser geral, uma crítica geral. E digo sempre, pare de olhar a vida dos outros e olhe a sua. Olhe aquilo que você está vivenciando, olhe o seu grupo. Não olhe o grupo dos outros. Você não tem responsabilidade, você não sabe o que é aquilo, você não vivencia aquilo, mas você vivencia o Espiritismo. Então, observe de que forma você entende, de que forma você segue, porque você é responsável pelas suas escolhas e não pelas escolhas do outro. O Espiritismo nos mostra que a sobrevivência do espírito como individualidade. Eu me entendo como individualidade? Eu entendo que eu vou sobreviver? Entende mesmo? Hoje é seu último dia de vida física, e aí? Fui da nova bebedeira. Ninguém quer ir. Fui. Todo mundo quer ficar aqui. Estão vendo? Que a gente está meia boca? Eu sou bem Para falar de Espiritismo, uma coisa é eu ler e repetir, outra coisa é eu compreender, para vivenciar. Então, gente, nós estamos distantes daqueles que batem a nossa porta dia de domingo, e eu sou daquelas que digo assim, meu Deus, essa criatura não tem o que fazer em casa não. Para repetir, porque a maioria de nós só está repetindo. E ainda diz assim, está no livro tal, no capítulo tal. Sim, mas você compreende isso? Porque precisa compreender. Porque se eu não me vejo como individualidade, que eu sobrevivo porque eu sou individualidade, então está difícil para viver o Espiritismo. E o que o Espiritismo me propõe, que é a reformulação. Continuidade da responsabilidade individual.
cada um vai sobreviver e cada um é responsável por si mesmo. Você de fato acredita nisso? Pensem bem. Acredita? Sim. É? E por que responsabiliza o outro pelo que está passando? É mais fácil. É mais fácil, mas não muda nada. Só dificulta. Só piora a nossa situação. Então, se você sabe que é responsável por você, pela sua caminhada, pare de dizer assim, eu estou nessa condição porque fulano de tal fez isso. Fulano de tal pode até fazer, ele tem a responsabilidade dele, mas a existência é sua. Se der certo, responsabilidade sua. Se der errado, sua também, viu? Que fique muito claro. O Espiritismo nos mostra a progressividade do espírito dentro do processo evolutivo, porque existe uma lei do progresso. E mesmo que a gente tente burlar, Deus, por ser amor, justiça e misericórdia, ele faz assim, ó, empurra. E a gente não consegue, pelo menos a maioria de nós não consegue perceber que as coisas que nós damos ali, a característica de ruim, de sofrimento, é uma forma que Deus está se utilizando para que a gente avance. Porque sentir dor é ruim, não é? Se a gente sente uma dor física, a gente procura um médico para passar aquela dor. Então, Deus já entendeu, é assim, não que a dor, o sofrimento seja uma regra para eu crescer. A gente cresce através do amor, não é da dor e do sofrimento. Mas ele já entendeu que, sentindo aqui, a gente em algum momento vai parar e dizer assim, eu não quero mais isso. Então, existe essa lei do progresso para nos fazer seguir adiante rumo ao destino de todos nós, que é a perfeição. O Espiritismo nos traz comunicação mediúnica disciplinada, em nome de Jesus, voltada para o esclarecimento e consolação de encarnado e desencarnado. Esclarecimento e consolação, não é salvação. E é para os dois. Então, sim, a reunião mediúnica ainda é necessária para nós. Possa ser que lá para frente, avançados, não seja mais. A gente deixa lá os espíritos sozinhos fazerem, mas ainda é uma necessidade para nós. A gente ainda precisa ouvir o apego, o ódio, né? A tristeza, para que a gente entenda que existe uma forma de passar por isso. Existe uma forma lúcida de passar por isso. É só seguir a verdade que Jesus trouxe. E dentro do Espiritismo também tem essa certeza que volta do espírito à matéria, que é a reencarnação. Todo mundo aqui acredita na reencarnação? Cuidado com o que vocês vão responder. Acredita? Mas vocês têm se queixado? Então, essa conta não está fechando. Estão percebendo o quanto de achismo que nós temos vivido? O quanto que a gente ainda não internalizou o que os espíritos trouxeram para nós? E o básico, que fique claro, o básico. E a gente tendo a ilusão de que sabe tudo. A gente está se debatendo no básico, no que é óbvio. Então, como é que a gente pode bater no peito e dizer assim, ó, conheço de uma forma lúcida, porque esses irmãos, eles não sabem interpretar Jesus, a Bíblia. E você sabe? Você sabe? Porque talvez você só esteja usando palavrinhas diferentes. Não significa que saiba, né? Então, essa reencarnação tantas vezes sejam necessárias, que fique claro, não é brinde, reencarnação não é brinde, é justiça e misericórdia atuando. Então, nós voltamos porque erramos, nós voltamos porque Deus é amor. Então, vá lá, te criei para ser perfeito, vai e tente de novo. Reajuste as suas faltas. E a maioria de nós está brincando. Ah, se não der nessa... Meu amor, nessa você vê o combo. Você está dizendo que não vai cumprir esse combo, está jogando para a próxima. Aqui tem outro combo. É uma bola de neve. Aí na próxima, o negócio lá batendo e você dizendo, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que será? Diga-me. Não.
Desistiu? Eu te inibi? Está só pensando pra gente. A ausência total de hierarquia sacerdotal. Então, não tem hierarquia no espiritismo, mas infelizmente os espíritas colocaram isso, né? Líder espírita, quem é? Jesus, né? Porque eu uma vez fazendo o programa de medrado, quando ele viaja, ele coloca algumas pessoas, né? Aí a repórter apresentou assim: ah, você é líder espírita. Eu disse: líder não, só espírita mesmo. Então eu não estou liderando nem a minha existência, quanto mais um movimento. Então não existe isso. Existem cargos para se manter ali, né, uma estrutura da casa. É o presidente, é o coordenador, mas que não é melhor que ninguém. Então, todos voluntários. Exatamente, somos todos voluntários. Então esqueçam, porque o dirigente é gente importante, ele é importante lá na casa dele, na casa de Jesus. Importante é Jesus, que tem que ser lembrado todos os dias, não é só em dezembro não. Terminologia própria o Espiritismo tem, estou trazendo isso porque vocês disseram que conhecia e que viciava o Espiritismo. Já percebemos que não é bem assim, né? Então, é perispírito, é lei de causa e efeito, médium, obsessor, espírita, centro espírita e nunca corpo astral, karma, cavalo, encosto, kardecista e terreiro. Existem as terminologias próprias, utilizemos as terminologias próprias. Uma vez eu fui numa casa falar sobre Kardec. Quando eu chego na casa, tá lá, Centro Espírita Kardecista. Aí eu disse assim: depois me chamam de problemática. Pelo amor de Deus. Kardec não criou nada, então não é Centro Espírita Kardecista, é Centro Espírita. A questão deve ser porque muitos terreiros de Umbanda colocam Centro Espírita. É porque não tem sua identidade própria. Porque o umbandista, o candomblessista que se preza, que respeita aquilo que segue, não vai dizer que é um terreiro, que é um centro espírita. Ele vai dizer que é um terreiro. E é ruim? Está errado? Não. Deus está lá? Está. Porque ele está em tudo e em todos. Né? Não, o nome que quer, não. Cada um na sua. Centro espírita é centro espírita, terreiro é terreiro, igreja é igreja, e está tudo certo. Não foi assim que a gente decidiu que deveria ser? Várias religiões, vários templos, para tentar achar Deus. Imagine, procurando fora, quando deveria procurar dentro. É por isso que muitas pessoas não estão se encontrando dentro dos templos religiosos. Porque está buscando Deus dentro de algum lugar. Busque Deus dentro de você. Ele está ali o tempo todo. Então, eu preciso buscar no lugar certo. Total ausência de culto material, imagens, altares, roupas especiais, oferendas, velas, mas a gente sabe que vai encontrar. Aí o povo vai e critica os santos, os orixás. Mas você já olhou lá na sua casa? Se não tem lá uma imagem? Se tem, meu amor, então você não está distante do outro. Você não está agindo. Você não está seguindo os fundamentos daquilo que você escolheu. Total ausência de rituais, como batismo, casamento, banhos. Mas vocês sabem que o povo tem centro que já fez batismo, viu? Tem centro que faz casamento. Meu amor, no movimento espírita tem de tudo. É só a gente sair da nossa casa que a gente vai descobrir que tem coisa nesse movimento espírita. Mediúnica fechada. Por quê? Porque eu, enquanto espírita trabalhadora, posso estar no meu pior dia com algum problema. Se for colocada numa mediúnica e vier um espírito e disser assim: vou lhe matar, eu vou tremer. Imagine quem não tem conhecimento nenhum. Então, tem que ser fechada, com pessoas preparadas para aquela atividade. Isso aí que eu falei inicialmente foi a religião e me detive na doutrina que nós professamos, para a gente entender os fundamentos. Percebemos que muitos de nós estão longe ainda, não é?
mas dá tempo de fazer o caminho de volta. Agora nós vamos entender religiosidade. Eu posso estar na religião e não ter desenvolvido a religiosidade. Religiosidade é conexão com o divino. Eu estou conseguindo me conectar? Existe essa conexão? É um aspecto inato, ou seja, nasce com cada um. Possa ser que eu nem perceba, mas todos nós possuímos. Processo individual, já está na hora, né? Calma, meu amor, que eu faço aqui um arremate. Vocês falam demais. Só sai quando eu terminar. A religiosidade é um processo individual, a religião é um processo coletivo. Religiosidade é cada um construindo a sua conexão. Não depende de religião para ser cultivada. Eu digo sempre que a minha religiosidade foi construída ali na convivência lá de casa. Quando criança, que eu tinha pesadelo e chorava, acordava gritando, minha mãe dizia, reze. Então, para mim é isso. Se eu rezar, então eu me conecto. Não vai ter mais dor, não vai ter mais medo. Então, não foi dentro da doutrina espírita que eu adquiri a minha religiosidade, mas lá com a minha mãe, o que ela falava me despertou, eu fiz, né, essa interpretação. Então, vamos entender essas experiências religiosas para a gente perceber a religiosidade em nós como um aspecto inato. É a vivência íntima, ainda que a gente não dê o nome de Deus. Que a gente deu o nome que a gente quiser, ou que a gente nem deu o nome e diga assim, eu não acredito em Deus. Ateu, graças a Deus. A primeira experiência religiosa é com medo. É a nossa primeira experiência religiosa. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz assim, o medo é o berço rústico da fé. A tempestade, os raios, os trovões, aí é que nós percebemos em que lugar nós nos encontramos. É aí que nós percebemos a nossa pequenez. Aí é que a gente entende que tem algo acima de nós. Quem é que não tem medo? Quem é que não imagina o que pode acontecer? E de onde vem? Quem tem essa força toda, né, de constituir todos esses fenômenos? Então, o medo, ele nos coloca diante do grandioso, porque alguma força constituiu tudo isso. Mesmo que você não diga assim, é Deus, mas você entende que existe algo além, mesmo que você não admita. Prosseguindo, partimos para a contemplação, que é a percepção da grandiosidade da criação. É só você se colocar diante do mar, diante da natureza. Quem foi que fez tudo isso? Quem nunca se questionou? Quem fez o pôr do sol, a chuva, as estrelas? Então, quando a gente começa a contemplar, e Jesus ensinou isso, ele contemplava. Percebam que todas as passagens do Mestre têm alguma coisa da natureza para nos mostrar a grandiosidade que é Deus. Que Deus está em tudo e em todos. Então você consegue perceber. Tem gente que se sente bem olhando o mar, olhando o pôr do sol. Por que será? Não é? Porque Deus é a natureza. Quando você tem que tomar grandes decisões, você experimenta a solidão religiosa. Você consegue perceber a condição humana e a condição divina. Porque você entende que isso aqui eu não sei o que fazer. Não tem o que fazer. E aí você entende que aquilo não depende mais de você. Você não tem poder para mudar aquilo. E de repente aquilo muda. Aí você entende. Tem algo além de mim. Acima de mim. Ainda que eu não dê o nome de Deus. Ou que eu admita até que existe essa força suprema. E o momento da dor. A dor te coloca no seu exato tamanho. Sabe qual é? Bem pequeno. Bem pequeno. A dor nos coloca nesse lugar. A dor moral, a dor física,
a dor de um ente querido que se foi, você percebe que você não é grande coisa. Você pode ter muito conhecimento, você pode ter muito dinheiro, você pode ter tudo que tiver de material, mas a dor te coloca ali naquele lugar que você para e você entende. Quem sou eu mesmo? Que poder é esse que eu tenho? Então, todos nós temos essa religiosidade, porque é um aspecto que nasce com a gente, é uma condição do espírito, justamente para que a gente não se perca de nós mesmos. Porque quando a gente se perde, chega esse momento, essa força que é Deus, que existe dentro de nós, nos restaura. Todo mundo que já passou por uma dor, por um problema, está aqui, continua aqui, porque Deus está em nós. E é Ele que nos restaura. Então essa religiosidade pode ser trabalhada, percebida nesses momentos que eu coloquei aqui. Então a vida o tempo todo vai nos proporcionar esses momentos para que a gente entenda que sem Deus, ou o nome que você quiser dar, ou se você não quiser dar, Ele está em nós. Ele faz parte de nós. Ele está conectado a nós. Quando a gente de fato internalizar isso, a gente vai conseguir perceber Deus, sentir Deus, ouvir Deus. Eu posso finalizar lendo a música para que a gente entenda como essa religiosidade acontece? Se eu quiser falar com Deus. Vou ler porque às vezes cantando a gente não percebe, né, a mensagem. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. E Jesus ensinou isso. Recolhe-te no teu quarto interior. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo luz. Longe de qualquer circunstância, de qualquer fator, eu preciso apenas me entregar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. É compreender o processo, né? É não questionar. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar, confiar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, e ele repete nada, várias vezes, do que eu pensava encontrar. Para que a gente entenda que muitas vezes a gente cria, né, situações, cria rituais para poder encontrar Deus, para falar com Deus. Tenho que estar em tal lugar, tenho que fazer isso, tenho que estar assim. Eu só tenho aqui me recolher dentro de mim, para que eu possa escutar Deus falando comigo. Eu tenho que olhar para a natureza, eu tenho que olhar para quem está ao meu redor, porque Ele está em tudo e em todos. Então, não há nada a temer. Que a gente possa elaborar essa religiosidade, essa conexão, porque é o que vai nos salvar nos dias difíceis, porque sim, eles existem. Um beijo, um cheiro, um final de feriado e um início de final de semana bem gostosinho para todos nós. Vamos agora ao momento do passe. E eu sempre falo, e se alguém não presta atenção, nessa casa o nome não é sempre espírita. O nome é sempre fraterno, Luiz e Caridade. O nosso mentor na época dizia assim, por que vai ser espírita?
Porque primeiro a gente precisa aprender a ser irmãos. Porque a gente está aqui para isso. Para ralar com pedra de rios. E o grande ensinamento não está nem fora do lar, dentro da casa. As famílias. Mas é isso. Deus nos abençoe. Obrigado ao pessoal do Instagram que estiveram conosco. Eu estava aqui olhando aqui os comentários. Muito obrigado. E vamos para o momento.